Graça e a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença daquele que suporta as adversidades, daqueles que ficam de pé diante das lutas, diante das circunstâncias contrárias, é justamente aquele que ouve a palavra de Deus, que medita, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, como diz no Salmo 1. É a diferença daquele que ouve e pratica para aquele que ouve e não pratica. As lutas, as adversidades, as circunstâncias, os ventos contrários, elas vêm tanto para um como para o outro. Agora a diferença é daquele que ouve e pratica para aquele que ouve e não pratica. A diferença daquele que tem sucesso, daquele que permanece de pé, daquele que continua e daquele que persevera é justamente isso, é ouvir a palavra, é crer na palavra, é dar crédito à palavra e não desistir diante das adversidades. Mas muitos ouvem a palavra e não dão importância, não acreditam, não dão credibilidade. E muitos ouvem, praticam, crê, confia e assim permanece de pé. Porque a chuva cai para todos, os rios transbordam para todos, os ventos sopram para todos, mas a diferença é quando essa casa é atingida. Os que ficam de pé são aqueles que creem, que permanecem, que não desistem. Mas aqueles que não creem, que não confiam, quando cai a chuva, quando transbordam os rios ou sopram os ventos, esse cai, esse desaba porque não há esperança, não tem uma fé fundamentada, firmada na palavra do Senhor. Amém? Medite nessa palavra. Que Deus abençoe seu dia e sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?